E aí galera, beleza? Vamos ver agora uma aula sobre metabolismo celular. Vamos definir as reações químicas e ver quais compostos reagem agora no interior da célula. Vamos começar definindo o conceito. O que é metabolismo? A gente ouve falar tanto no dia a dia de maneira errônea, que dá para acelerar o metabolismo, que tal pessoa tem metabolismo lento. Metabolismo é o termo que se refere ao conjunto de reações químicas que ocorrem no ser vivo no interior de suas células. Então, para que a gente respira? A gente puxa oxigênio do ar e libera CO2. O oxigênio que a gente puxa, ele vai para todas as células ser usado nas mitocôndrias na respiração celular, que produzem CO2. Todas as células produzindo CO2, o sangue traz para os pulmões e a gente elimina para o ambiente. Então, você faz trocas gasosas para que suas células realizem um trabalho. Para que a gente quebra, digere os alimentos? Nós digerimos as moléculas orgânicas em compostos menores que podem ser assimilados pelas células para serem usados no seu interior. Para que a gente está urinando? Para que a gente está eliminando resíduos? A gente está jogando fora água, sais minerais, excretas nitrogenadas que foram formadas no interior das células. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos no dia a dia é resultado direto ou indireto de atividades que ocorrem dentro da célula. Ora, e quais serão os compostos químicos que irão interagir? Nós teremos substâncias mais simples, que encontramos espontaneamente no ambiente físico, que tem menor massa molecular, as substâncias inorgânicas. Mas também teremos moléculas mais complexas, de maior massa molecular, com cadeia principal de átomos de carbono e que só um organismo vivo consegue produzir, as moléculas orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. E a gente vai falar um pouquinho também das vitaminas, que é um caso à parte. São orgânicas, mas não vão precisar passar pelo processo de digestão, que já são assimiladas diretamente. Ora, nós vamos falar primeiro das inorgânicas mais simples, depois das orgânicas mais complexas, e depois vamos ter uma aula à parte de ácidos nucleicos, que é um assunto bem mais elaborado. Tá legal? Seguindo, devemos lembrar que todos os seres vivos têm na sua composição básica todos esses componentes. E aí, quando olhamos a porcentagem, vários vestibulares dão esses valores para vocês, na necessidade de decorar, na necessidade de compreendermos o que significam esses termos. Substância química presente em maior quantidade em qualquer ser vivo é água. A água, nós veremos que ela tem propriedades que facilitam com essas reações químicas que permitem a vida. Mas quando falamos de substâncias orgânicas, depende de qual grupo. Em animais, o que nós temos de maneira predominante são proteínas. Componente orgânico que vai compor uma parte do nosso corpo é proteína. Em vegetais, o componente orgânico que predomina são carboidratos, principalmente porque todas as células vegetais têm parede celular de polissacarídeo celulose, de açúcar celulose. Com essa noção geral, nós vamos agora discutir rapidamente cada um dos compostos. Vamos falar primeiro sobre a água. A água é a substância química, como eu falei, que todos os seres vivos têm uma maior quantidade. Mas por quê? Nós já vimos questões de vestibular falando sobre reportagens da NASA que procura vida em outros planetas, procurando o quê? Às vezes eu não consigo ver o ser vivo porque ele é microscópio, não vou conseguir ver no telescópio, não vou conseguir ver agora com um robô, mas eu consigo detectar água em estado líquido. Opa, se tem água em estado líquido, não estou dizendo que tem vida, mas estou dizendo que podem existir as reações metabólicas que possibilitam a vida, porque a água favorece isso. Quais propriedades a água apresenta, H2O, que permitem agora a vida, as reações químicas que definem a vida? Nós temos o elevado calor específico da água. O que significa isso? Para você elevar a temperatura da água, você precisa ceder muita energia para ela. Para você reduzir a temperatura da água, ela tem que perder muita energia. Ou seja, não é fácil alterar a temperatura da água quando você compara com outras substâncias da natureza. O fato, então, de ter muita água no corpo significa que ajuda a manter a temperatura dentro de uma amplitude não tão oscilante. Ajuda a manter a temperatura mais estável. Ora, se eu tenho a temperatura mais estável, eu facilito o trabalho dos catalisadores biológicos, as enzimas, as proteínas facilitadoras, que a gente vai falar daqui a pouco. Lembra que você precisa de uma caloria, uma quantidade de calor agora chamada de caloria, uma caloria para fazer 1 grama de água e elevar sua temperatura em 1 grau. Isso é muita coisa comparativamente à natureza. Tanto é que a água é o nosso padrão. A quantidade de calor que eu preciso para fazer agora 1 grama de água subir de 14 para 15 graus é a definição de caloria. Ou seja,
ter muita água no corpo ajuda a manter a temperatura mais estável e favorece as reações químicas. Além disso, a água espalha as substâncias, dissolve as substâncias, permitindo que elas se distribuam homogeneamente pelo interior da célula e possam reagir sem problemas. Elas não ficam aglomeradas num canto agora, presas, densas, depositadas, decantadas. Ao serem espalhadas pelo interior do citoplasma, você permite agora homogeneidade nas reações. Então a água dissolve, espalha a maior parte das substâncias conhecidas. Ela é solvente universal. Substâncias que são espalhadas pela água, dissolvidas pela água, nós chamamos de hidrossolúveis. A maior parte das substâncias que nós temos aqui para estudar, elas são todas solúveis em água. Ou seja, ter muita água favorece agora que as substâncias possam se distribuir homogeneamente no meio e possam reagir tranquilamente entre si. Ah, legal! Então isso demonstra por que a gente tem muita água no corpo, porque ao longo da evolução, ter muita água no corpo se mostrou uma vantagem. É claro que essa quantidade varia, de acordo com a taxa metabólica. Tecidos que trabalham mais têm maior quantidade de água do que tecidos que trabalham menos. Tá? Varia de acordo com o tipo de tecido. Então, por exemplo, tem muito mais água no tecido nervoso do que no tecido ósseo, porque o tecido nervoso tem uma taxa metabólica, faz muito mais reações químicas do que o tecido ósseo comparativamente. De acordo com a idade, quando a gente nasce, a gente tem uma quantidade maior de água no corpo. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade de manter essa água e aí diminui. E de acordo com a espécie. Uma água viva chega a apresentar 98% de água no corpo, enquanto o ser humano vai ter uma oscilação mais ou menos de 70% de água no corpo. É o que mais tem no corpo, é água, mas varia de uma espécie para outra. Tá? Sais minerais são íons, átomos em desequilíbrio elétrico, que encontramos espontaneamente no meio e que precisamos para quê? Porque eles vão compor moléculas orgânicas, como ferro, que é o átomo central, o elemento prostético da molécula de hemoglobina, ou eles vão trabalhar como cofatores de reações, como cálcio, que ajuda, por exemplo, na coagulação do sangue. Então, nós precisamos de sais minerais na alimentação para ajudar em reações e para formar componentes que produzimos e são necessários. Dentre os vários sais minerais que temos, alguns se destacam. Quais que a gente tem que ter noção? E aí vai uma tabelinha comparativa. A gente precisa lembrar pelo menos de alguns básicos. Cálcio. Por que o cálcio é importante? Porque vai formar ossos, dentes, vai atuar na contração muscular e também vai atuar agora na coagulação do sangue, além de ajudar no impulso nervoso. Fósforo. O fósforo vai ser componente agora da transferência de energia. Como assim transferência de energia, Michel? A principal molécula orgânica que armazena energia nos seres celulares é uma base nitrogenada adenina, que é uma base púrica, associada a um açúcar de 5 carbonos, uma ribose, uma adenosina, com 3 íons fosfatos. Então, o ATP, principal molécula armazenadora de energia do metabolismo celular, ela tem fósforo na sua composição. Então, eu preciso saber fósforo na alimentação para montar essa molécula e guardar energia. Quando eu quero utilizar a energia que está aqui num elétron excitado, uma ligação entre o segundo e o terceiro carbono, eu quebro essa ligação e libero para cada mol 7.000 calorias. Opa! Então eu quebro em adenosina 2 fosfatos, ADP, adenosina difosfato, e um fosfato inorgânico. Então pensem numa caixa com a tampa fechada, guardou energia. Abrir esta caixa e tampa, libera energia. Quero guardar energia, fecho a caixa, forma ATP. Então ATP é uma molécula que tem energia dentro de si. Quero usar essa energia, abro a caixa, tampa e energia liberada. Para poder construir essa molécula, nós usamos fosfato agora obtido na alimentação. Então, como estávamos falando, o fósforo é essencial para sintetizarmos o ATP. Além disso, nós veremos posteriormente, ele também é muito importante para formar os ácidos nucleicos. Todo ácido nucleico, DNA e RNA, é formado por unidades chamadas nucleotídeos, que tem fosfato em sua composição. A gente vai ver isso em outra aula com mais detalhes. Sódio e potássio são essenciais para o chamado equilíbrio dos líquidos, para o equilíbrio osmótico.
nós podemos controlar agora a entrada e saída de água, alterando a concentração da célula. Se a célula tiver muito sódio e potássio agora, ela determina se ela vai ser mais concentrada ou menos concentrada. Isso vai determinar se a água entra ou se a água sai. Então a osmorregulação, a regulação da entrada e saída de água, depende desses compostos. Além disso, sódio e potássio também ajudam no impulso nervoso, que é uma bomba iônica chamada de bomba de sódio e potássio, que percorre o neurônio. A gente vai ver também na aula do sistema nervoso posteriormente. Cloro é necessário para formar o HCl do estômago, o ácido clorídrico do estômago. Magnésio é necessário para os vegetais, para formar a clorofila. Ferro é necessário para formar a hemoglobina nos animais. Então tem uma questão de vestibular famosa, comente a frase: ferro está para os animais, assim como magnésio para os vegetais. Por quê? Porque o ferro é o átomo central da hemoglobina, enquanto o magnésio é o átomo central da clorofila. Sem magnésio no solo, para o vegetal absorver pelas raízes, ele não consegue produzir clorofila, ele não faz fotossíntese. Sem ferro adequadamente de alimentação, você não tem hemoglobina sintetizada, você terá anemia ferropriva, anemia por privação de ferro. O que você tem que fazer? Começar a ingerir alimentos ricos em ferro. Onde que eu vou arrumar ferro, por exemplo? Eu vou arrumar ferro agora com feijão, todo mundo já ouviu falar. Feijão é bom para alimentação porque tem ferro. Carnes agora, fígado, beleza. Então você precisa ter alimentos ricos em ferro. E se eu não tiver? Aí a gente vai apelar, né? Vou te dar aquele remedinho chamado sulfato ferroso. Ruim pra caralho, mas é uma beleza. Então bora. Iodo é necessário para os hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula que está aqui próxima à nossa garganta, à nossa faringe, que é essencial para regular o metabolismo. Os hormônios da tireoide, triiodotironina e tetraiodotironina, dependem de iodo. Ora, para garantir que todo mundo vai receber iodo, que não é facilmente encontrado, o que a gente faz? Inserimos iodo no sal de cozinha. Por isso que o sal de cozinha não é só NaCl. NaCl acrescido de iodo. É a sal de cozinha iodado. Então são detalhes assim que o vestibular vai cobrar de vocês. E o flúor, para fortalecer os dentes, apesar de ser algo polêmico, alguns são a favor, outros não. Alguns municípios acrescentam flúor à água que é fornecida à população. Tá legal? Com essa noção de água e sais minerais, nós fechamos o conceito das substâncias inorgânicas. Vamos partir agora para um rápido review, não, essa ficou bonita, para uma rápida revisão das substâncias orgânicas, aquelas que têm grande massa molecular. Vamos pensar primeiro nos carboidratos, ou açúcares para os mais íntimos. Alguns também chamam de glicídios. O que é um carboidrato? Olha o nome, olha, o nome na biologia está aqui à toa. Carbono, hidrato, hidrogênio e oxigênio, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio em uma proporção 1 para 2 para 1. Um carbono para 2 hidrogênios para um oxigênio. Qual é o único exemplo que a gente pede que vocês guardem? A glicose, principal combustível celular. Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. Ou seja, 6 carbonos, o dobro de hidrogênio, 12, mesma quantidade de carbono e oxigênio, 6. C6H12O6. Esse vocês têm que saber. A glicose, assim como outros açúcares menores, vão se unir para formar açúcares maiores. Então nós vamos falar em monômeros, açúcares menores, e polímeros, formados pela união dos açúcares menores. Açúcares maiores formados por cadeias de açúcares menores. Os menores açúcares que teremos serão os monossacarídeos, o prefixo mono, unidade. Esses são os açúcares mais simples que nós temos. E falamos em dois grupos. Aqueles que têm 5 átomos de carbono na cadeia principal, pentose, pente quer dizer 5, e aqueles que têm 6 átomos de carbono na cadeia principal, hexa 6. As pentoses são açúcares normalmente estruturais. A ribose vai formar o RNA, o ácido ribonucleico tem esse nome, que tem esse açúcar. Enquanto que o ácido desoxirribonucleico é uma ribose que foi desoxigenada, vai ser encontrado no ácido desoxirribonucleico no DNA. Então, os ácidos nucleicos têm açúcares na sua composição. A gente vai ver depois. Então, as pentoses têm função estrutural, formam outras moléculas orgânicas, os ácidos nucleicos. As hexoses são combustíveis, são energéticos, têm função energética.
o principal é a glicose, mas existem outros. A galactose que eu encontro no leite, a frutose que eu encontro nos vegetais. Todos esses açúcares podem ser utilizados pelas células para liberar energia na respiração celular ou na fermentação. Um pode ser convertido no outro porque eles são isômeros, todos eles têm 6 carbonos na cadeia principal. Muda só a posição agora de alguns átomos. Nós podemos combinar monossacarídeos em açúcares maiores. Se eu combinar 2 mono, eu tenho disacarídeo. Di quer dizer 2. Então são formados por 2 monossacarídeos. A maltose é formada por 2 glicoses associadas. A lactose, açúcar do leite, é formado por uma glicose ligada a uma galactose. A sacarose, o açúcar comercial, aquele extraído da cana, ele é formado por uma glicose associada com uma frutose. Lembrem-se, para que a célula possa absorver um açúcar, um carboidrato, ele deve estar na forma mais simples para poder atravessar a membrana plasmática. A membrana vai ser permeável aos menores compostos. Então, a membrana da célula só permite a entrada de mono. Ah, Michel, e se eu receber disacarídeo? Você tem que digerir e quebrar em mono. Então, se eu receber glicose, já entra direto. Se eu receber maltose, eu tenho que digerir 2 glicoses para poder absorvê-las para o interior da célula. Tá legal? Se eu tiver 3 monossacarídeos, um trissacarídeo, 4, um tetrasacarídeo, a gente não vai usar esses termos. De 3 para cima, eu vou chamar de polissacarídeos. Poli quer dizer vários. Então, nós temos vários açúcares em sequência. A celulose, que forma as paredes celulares dos vegetais, que a gente vai falar muito na aula de digestão, são as fibras vegetais de celulose, é um conjunto de glicoses. O amido, o açúcar de reserva dos vegetais, a gente vai encontrar muito lá na batata doce, vai encontrar muito lá na batata inglesa, vai encontrar muito na mandioca. O glicogênio, que é o açúcar de reserva dos animais, que é encontrado no fígado agora, que é encontrado nos músculos, esses 2 são polímeros de glicoses. Então, várias glicoses são amido, vários são glicogênio. Mas são iguais? Não. Vai ter diferença espacial que a gente vai ver aqui, ó. Olha a ideia. Monossacarídeos, unidades. Disacarídeos, 2 mono. Então, a glicose é um mono, a frutose é um mono. Disacarídeo, uma glicose com uma frutose. Isso aqui é a sacarose. Ah, legal. E o polissacarídeo? O amido, por exemplo, é formado por várias glicoses. Olha aqui ao lado uma comparação. Cada hexágono desses aqui é uma glicose. Ó. Olha o amido, olha a forma espacial dele. Olha o glicogênio, forma espacial diferente do amido. Olha a celulose. Todos esses são polímeros de glicose, mas são polímeros diferentes. São formados da mesma unidade, mas tem um arranjo diferenciado. Espera aí, o amido nós conseguimos digerir. Então a gente consegue, ao comer agora a mandioca, ao comer a batata, a gente consegue digerir o amido em glicose. Legal, então eu posso me alimentar dele. Glicogênio também, eu consigo digerir em glicose. Beleza, se eu comer agora carne, vai ter um pouquinho de glicogênio lá dentro dos músculos. Se eu comer carne de fígado, no fígado vai ter glicogênio, eu consigo digerir. Agora, cuidado, nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose. Ah, Michel, então se eu ingerir fibra vegetal, se eu ingerir alface, salada, vai ter um monte de celulose que vai passar reto? Vai. Ah, então por que eu vou comer isso? Justamente por não ser digerido, ajuda a dar consistência para o bolo fecal. Essa é uma questão famosa em vestibulares. Para que eu tenho que me alimentar da fibra de celulose se eu não consigo aproveitar ela, não consigo digerir ela? Pelo fato de não ser digerido, ajuda a formar um bolo fecal consistente, que com o peristaltismo adequado consegue ser conduzido arrastando resíduos não digeridos com o bolo fecal para fora do corpo. Então é importante sim ingerir vegetais agora na alimentação. É importante sim a ingestão de fibras. Um animal que consegue digerir a celulose, normalmente com a ajuda de micro-organismos simbióticos, ele é um herbívoro. Cuidado! Se um ser humano, por opção de vida, nada errado com isso, ele não quer mais ingerir alimentos de origem animal, ele não se torna herbívoro, ele continua não conseguindo digerir celulose. Ele vai se tornar vegetariano. Se vai ser vegano ou lacto-vegetariano, aí já não sei. Mas ele não se torna herbívoro porque parou de comer carne. Herbívoro é quem consegue digerir a celulose em monossacarídeos. Nós não conseguimos. Animais que conseguem, como o boi, é porque
porque tem micro-organismos simbióticos para tanto e especializações no tubo digestório. Nós não apresentamos isso, nós somos onívoros, tudo. Devemos ingerir tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Beleza. Então nós temos o glicogênio e o amido como polissacarídeos de reserva, a celulose como polissacarídeo estrutural, forma células vegetais, a quitina também é estrutural, é o açúcar que forma a casca, o exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos. Tá? Então, vou deixar isso organizado aqui para vocês. Ó. Funções dos açúcares. Função energética, a glicose, principal combustível do corpo. E quando começar a acabar a minha glicose, onde é que eu vou pegar a reserva? A reserva energética nos vegetais é o amido. Onde que ele fica? Nas raízes, principalmente, ou em caules chamados tuberosos, são caules subterrâneos, como o caso da batata inglesa. Cuidado, a batata doce é uma raiz, a batata inglesa é um caule do tipo tuberno, ambos ricos em amido. E nos animais? Eu terei o glicogênio no fígado e nos músculos. Isso é outra questão famosa de vestibular. E função estrutural, como eu comentei agora, a celulose forma a parede celular dos vegetais e a quitina que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Legal? Aí você ouve popularmente no dia a dia, cuidado com açúcar, que açúcar engorda. Mas açúcar é uma coisa, lipídio, gordura é outra. Peraí, como é que a aquisição de um me leva agora a ter outro? Lipídios ou gorduras também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mesmo os átomos que formam carboidrato, só que aqui não tem proporção definida. Ou seja, se eles são formados as mesmas unidades básicas, eu posso converter um no outro, eu posso rearranjar no nível molecular um, transformando no outro. Então, nós podemos agora converter o excesso de açúcar obtido na alimentação, o que é muito fácil hoje com fast food, em gordura. E aí nós vamos depositar na terceira camada da pele, que é o tecido adiposo. E aí você vai engordar, você vai aumentar a sua biomassa. Então é verdade, açúcar engorda. Agora o que não é verdade, então eu vou cortar açúcar, cortar gordura da alimentação. Não, ninguém vive sem açúcar, sem combustível. Ninguém vive sem gordura. Por quê? Porque os lipídios, nós teremos lipídios simples, formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, como os triglicerídeos, essenciais agora como precursores de diversas moléculas no corpo, as ceras, como aquelas que as abelhas produzem, o mesmo nosso canal auditivo faz. Nós teremos lipídios compostos com outros átomos, como os fosfolipídios, que formam as membranas celulares. Lipídio com fosfato, ele forma todas as membranas celulares, membrana plasmática, as membranas das organelas, o timidoplasmático, complexo golgiense, a membrana nuclear, o envoltório nuclear, a carioteca. Então eu preciso receber lipídios na minha alimentação para poder sintetizar isso, senão não forma os compartimentos celulares, não forma novas células. A mielina, a esfingomielina forma a bainha de menina dos neurônios. Então eu preciso receber lipídios na alimentação, não posso cortar também, ninguém vive sem carboidrato, sem lipídio. E mais ainda, nós temos lipídios com função hormonal, os esteroides. Não vão me escrever asteroide na prova que eu mato hein? Pelo amor de Deus. Esteroides são lipídios com função agora hormonal, que vão principalmente regular processos no corpo. A testosterona, principal hormônio masculinizante, é um esteroide, ela estimula a construção de moléculas, isso é um anabolismo, por isso que a testosterona é um esteroide anabolizante. Estrógeno e progesterona, os principais hormônios sexuais femininos, também são esteroides. Então, eu preciso receber lipídios na alimentação para produzir isso. É conhecido, é amplamente divulgado, vários casos, mas não só, de, infelizmente, pessoas que se submeteram a dietas muito restritivas de lipídios, principalmente meninas, mulheres, em estágio de desenvolvimento agora, puberdade, adolescência, e aí não tem, por essa dieta excessiva, sem lipídios, não conseguem produzir estrógeno e progesterona direito. O que acontece? Afeta o ciclo menstrual. Elas chegam a desenvolver dismenorreia, que são ciclos irregulares, e algumas até amenorreia, ausência de menstruação, que se tornar contínua, pode levar até uma esterilidade, um absurdo. Então não podemos agora pensar em, então os lipídios são culpados. Não, ninguém vive sem lipídios. Nós precisamos agora equilibrar. Preciso receber a dose que meu organismo usa. Eu não posso receber muito e ser sedentário. Esse é o problema.
Então, alimentação adequada, reeducação alimentar, associada a uma vida não sedentária. Você não precisa ser atleta agora olímpico, pelo amor de Deus, mas pelo menos não ser sedentário já ajuda bastante no dia a dia para manter a sua saúde. Ora, então nós temos diversas funções para os lipídios. Também podemos tirar a energia deles. Tiramos a energia primeiro dos carboidratos, porque é mais rápido. Então você tem uma oferta mais rápida de energia para as células. O lipídio demora um pouquinho mais, apesar de ter mais energia. Então, peraí, é reserva energética também. Meu combustível imediato é a glicose. Minha reserva de carboidrato para rapidamente disponibilizar a glicose é o glicogênio no animal e o amido no vegetal. E quando eu não tenho agora a quantidade adequada de açúcares, aí eu vou começar a usar a gordura. A gordura está armazenada no tecido adiposo, a terceira camada da pele, que é a hipoderme. Nós vamos pegar essa gordura, podemos transformar em açúcares para utilizar, ou elas podem entrar no meio da via metabólica, que a gente vai falar depois do metabolismo energético. De qualquer maneira, o uso da gordura é só quando os níveis de açúcares já estão mais baixos. Então não vou comer nada de açúcar, eu vou emagrecer. Não é tão simples assim. Você não pode achar, então, agora não vou comer nada de açúcar. Não, também não funciona. Você precisa usar isso com parcimônia, usar essa reserva de maneira equilibrada, senão você só vai causar prejuízo para o organismo. Devemos lembrar que o tecido adiposo, a terceira camada de toda a pele do corpo, não só guarda combustível de reserva, mas também em aves e mamíferos que têm essa camada na pele, serve como isolante térmico. Não deixa eu ganhar grande quantidade de calor rapidamente, também não me deixa perder grandes quantidades de calor rapidamente. Portanto, animais adaptados a condições extremas de temperatura, como nos polos, eles apresentam uma pele muito espessa, uma grande quantidade de gordura, para não perderem o calor do corpo rapidamente para um ambiente mais frio. Consequentemente, eles mantêm as reações metabólicas deles. Então, ter essa camada de isolamento térmico em aves e mamíferos é algo fantástico em termos adaptativos, em termos de evolução. Devemos lembrar, como eu comentei, que os lipídios também têm função estrutural, formam as membranas celulares. Esses lipídios associados a fosfato são chamados fosfolipídios. Depois, na aula de membrana plasmática, a gente vai ver direitinho como é que eles estão organizados, formando a dupla camada. E aí, não se esqueçam que vegetais também têm lipídios óleo nas sementes como reserva energética para os embriões, para mantê-los vivos por um longo período no interior da semente, até que seja o momento adequado da germinação. Então, o óleo de soja é extraído da semente da soja, o óleo de girassol da semente do girassol. Então nós temos uma aplicação aqui na culinária. Podemos extrair o óleo dessas sementes, que na semente tem a função agora de ajudar a manter o embrião vivo no interior desse casulo, para uma função agora no nosso dia a dia. Tudo bem? Falamos de carboidratos, falamos de lipídios, vamos falar de proteínas. O que é uma proteína? Uma proteína também é um polímero, é uma molécula formada de várias unidades semelhantes. E qual é essa unidade básica? Qual é o monômero que forma as proteínas? Os aminoácidos. O que é um aminoácido realmente? Amina é um grupo funcional da química orgânica, NH2. Ácido carboxílico é um outro grupo funcional, C, dupla ligação com oxigênio, OH. Vejam vocês que a mesma molécula tem dois grupos funcionais, é uma amina e é um ácido ao mesmo tempo, é um aminoácido. Isso dá algumas propriedades interessantes, como a capacidade agora de agir tanto como ácido como base, por isso que a gente fala que tem caráter anfótero, pode liberar agora H+, agir como ácido, pode liberar OH- e agir agora como base, vamos ver isso na química depois. Aqui eu queria chamar a atenção para esse R. Aqui eu tenho um carbono central, carbono alfa, porque está ligado aos dois grupos funcionais, a amina e o ácido carboxílico, e está ligada a um radical. O que é o radical? É a porção variante da molécula. Existem 20 aminoácidos diferentes na natureza. Qual a diferença entre eles? Isso aqui. Se aqui eu tiver um metil, C, com 3 carbonos, é um aminoácido. Se eu tiver um etil, CH2, CH3, é outro aminoácido. Se eu tiver um anel benzeno, é outro aminoácido. Então, de acordo com a ramificação que eu tenho aqui, de acordo com os átomos que estão aqui, eu tenho um diferente aminoácido. Esses aminoácidos tem que pensar como se fossem pérolas. Eu vou unir essas pérolas formando um colar. Pensem nos aminoácidos como se fossem elos de uma corrente. Vários elos
formam a corrente é a proteína, o elo é o aminoácido. Nós vamos ver que os aminoácidos serão unidos e de acordo com os aminoácidos que eu estou usando, na sequência deles, na quantidade e no tipo de aminoácido, nós teremos diferentes proteínas com diferentes funções que a gente já vai comentar. Espera aí, então existem 20 aminoácidos na natureza? Sim. Quais são eles? Preciso guardar o nome deles? Não, o exercício vai te fornecer. Você não precisa decorar os 20, mas tem que saber que existe uma classificação. Alguns a gente produz, outros a gente consegue na alimentação. Naturais são aqueles aminoácidos sintetizados pelo organismo. Essenciais, eu não produzo, mas eu preciso. Eu vou utilizar agora nas minhas reações. Vão formar compostos no meu corpo. Então eu preciso conseguir na alimentação. Se estivermos falando de um organismo autótrofo, como um vegetal, que produz tudo o que precisa, todos os aminoácidos são naturais para uma planta. Mas, num animal que é heterótrofo, ele produz alguns, mas precisa de outros na alimentação. Aí o pessoal vem, Michel, se um vegetal então produz todos os aminoácidos, então se eu comer só vegetal agora, beleza. Aí, calma, não é tão simples assim, porque depende da quantidade. Devo lembrá-los, como falei lá atrás, vegetal, a taxa de proteína é baixa, em média. Então você precisaria comer muito vegetal, não vai dar conta. Então quando a pessoa se torna vegetariana, o que ela é obrigada a fazer para conseguir agora todos os aminoácidos que ela precisa? Ela precisa colocar na alimentação dela algum vegetal que seja uma exceção à regra e que tenha elevado teor proteico. Soja. Por isso que quem se torna vegetariano acaba sendo obrigado a colocar soja agora de alguma maneira, direto ou indiretamente na alimentação. Por quê? Porque só um vegetal qualquer, ele pode ter todos os aminoácidos, mas não na quantidade que nós precisamos. Então você vai precisar colocar esse vegetal na sua alimentação se você se tornar vegetariano. Devemos lembrar que o local onde nós vamos produzir proteínas unindo os aminoácidos é o ribossomo, aquela organela que eu encontro tanto em célula procariótica quanto em célula eucariótica. Ora, mas como é essa união, essa ligação? Veja só, aqui está um aminoácido, carbono alfa, ele mudou aqui um pouquinho a conformação, aqui está o grupo ácido carboxílico, o grupo amina, NH2, NH2, ao invés de ele colocar aqui, ele trocou, só para ficar mais didático. Então, radical 1 veio para cá, o grupo amina está aqui, não tem problema. O que acontece? Eu não teria como ligar esse aminoácido no outro, porque todas as valências estão ocupadas, todos os pontos aqui onde eu poderia fazer uma ligação química estão ocupados, não tem valência livre aqui. O que eu vou fazer então? Eu tenho que tirar átomos para poder ligar essa molécula. Então, o grupo ácido carboxílico de um aminoácido vai se ligar com o grupo amina do outro. Eu vou tirar uma hidroxila do grupo ácido carboxílico, tiro esse OH e tiro o hidrogênio do grupo amina. Então, esse carbono aqui vai ligar direto aqui. Olha lá, direto. O carbono do ácido carboxílico liga no nitrogênio da amina. Esta ligação é chamada ligação peptídica. Ligação peptídica é ligação entre aminoácidos. Cuidado! Cadê o hidrogênio e a hidroxila daqui? Formou uma molécula de água. Então no vestibular os caras vão jogar pegadinha para vocês. Eu tenho 2 aminoácidos. Quantas ligações eu fiz? Uma. Se eu tiver 3 aminoácidos, 2 ligações peptídicas. Se eu tiver 4 aminoácidos, 3 ligações peptídicas. Então, se eu tiver uma proteína de 400 aminoácidos na sua composição, quantas ligações peptídicas foram necessárias para produzir? 399. É o número de aminoácidos menos 1. Direto o pessoal chega na prova e acha que é metade, porque olha só esse esquema. 2 aminoácidos, uma ligação. Então, se eu tiver 400 aminoácidos na proteína, são 200 ligações? Não! Lembra da lógica. 2 aminoácidos, uma ligação. 3 aminoácidos, 2 ligações. 4 aminoácidos, 3 ligações. Ou seja, o total de ligações é o número de aminoácidos menos 1. Se eu tiver 400 aminoácidos nesse exemplo que eu falei, eu tenho 399 ligações peptídicas. Para tentar enrolar vocês, às vezes eles perguntam quantas moléculas de água foram formadas. Cada ligação formou uma molécula de água, que eu tive que desalojar aqui, o OH e o H. Então, se eu falei 399 nesse exemplo, ligações peptídicas, eu também terei 399 moléculas de água. Tá legal? Ora, as proteínas que são formadas inicialmente é um aminoácido atrás do outro, como se fosse uma pérola atrás do outro formando
colar, como se fosse um elo atrás do outro, formando uma corrente. Essa é a primeira estrutura de construção. Eu vou chamar de estrutura primária. Olha lá, ó, cada bolinha é um aminoácido. Isso aqui que é formado nos ribossomos na síntese proteica. Ah, mas a proteína está pronta? Não, a gente precisa elaborar melhor a forma espacial dela. Então, mando para o complexo golgiense da célula, é uma organela que eu tenho nas células eucarióticas, e aí o que vai acontecer? Eu faço o enovelamento. Imagina que isso aqui é como se fosse um arame. Se eu enovelar ele cordialmente, eu tenho estrutura secundária, como se fosse uma mola. Então, você pega o arame, é a primária. Enrolou o arame fazendo uma mola, é a estrutura secundária. E se eu dobrar essa mola espacialmente? É a estrutura terciária. Se eu unir duas proteínas de estrutura terciária numa nova, é a estrutura quaternária. Aí eu tenho ou a proteína terciária ou a quaternária realmente prontas para trabalhar. Então, a primária é só o encadeamento dos aminoácidos. A secundária, o exemplo mais comum que a gente tem é helicoidal, mas também tem planificado. Mas o principal aqui é o helicoidal. A terciária é a torção dessa estrutura. Então, você pega a mola e dobra. E a quaternária, você junta duas terciárias, a hemoglobina, por exemplo, principal pigmento avermelhado do sangue que transporta os gases respiratórios, é uma molécula de estrutura quaternária. É uma proteína que combina agora duas estruturas, duas moléculas agora proteicas chamadas de alfa e beta. Você precisa de duas alfa e duas beta para fazer hemoglobina. Por isso que a forma da hemoglobina a gente chama de alfa 2 e beta 2. Ah, então eu preciso de várias proteínas para formar a minha hemoglobina final pronta. Espera aí. Quando eu vou digerir a proteína lá na carne, por exemplo, nos alimentos, ela está em quaternária ou terciária. Eu tenho que quebrar em secundária, depois quebrar em primária, para depois quebrar em aminoácidos para poder absorver. As células só absorvem aminoácidos. Por isso que digestão de proteína não é um negócio fácil, porque você tem que quebrar agora uma estrutura espacial muito complexa para chegar nos aminoácidos soltos para poder absorver agora para a célula. Ora, mas o que as proteínas vão fazer? Cada uma vai ter uma função específica. Nós vamos ter proteínas estruturais e vamos ter proteínas que ajudam reações, que catalisam reações, enzimas. Se aquela proteína, a função dela é sustentar, ela só faz aquilo. Se aquela proteína, a função dela é transportar, ela só faz aquilo. E só transporta aquilo. Aí eu tenho uma proteína que transporta a glicose. Eu tenho outra enzima, outra proteína que transporta a galactose. Eu vou ter outra agora para transportar a sacarose. E assim vai. Ou seja, cada proteína faz um trabalho específico. E elas têm uma forma espacial. Se elas forem aquecidas excessivamente, se elas forem submetidas a mudanças drásticas de pH, elas podem perder a forma natural. Isso chama-se desnaturação ou denaturação, que frequentemente é alcançado quando são expostas a 60 graus. Se eu pensar no pneu de bicicleta que eu derreti, ele não pode mais ter o papel de rodagem que ele tinha. E aí? Desnaturou, perdeu a função. Pode renaturar? Pode, mas não sozinho, não espontâneo. Eu vou gastar energia para refazer as ligações espaciais e conseguir transformar de novo na proteína com forma espacial e função adequada. Então, cuidado, desnaturou, dançou. O que pode desnaturar? Tanto alterações de pH, cada proteína tem um pH ideal, ácido, básico ou neutro para trabalhar e uma temperatura ideal para trabalhar. Se eu elevar demais, ferrou. Quais são as funções das proteínas? Formar estruturas de células e tecidos, colágeno, que dá elasticidade para a pele. Com todo respeito, não existe prova científica de que se eu tomar cápsula de colágeno agora vai melhorar a minha pele. Por quê? Porque o colágeno da cápsula não vai direto para a pele. O que as células absorvem? Aminoácidos. Então, quando eu tomo cápsula de colágeno, que com todo respeito você consegue também comendo gelatina, que é muito mais barato, você teria que digerir o colágeno em aminoácidos para poder ser absorvido pelas células da pele. E mesmo assim, nada garante que você vai montar o colágeno agora em maior quantidade só porque tem mais matéria-prima. Porque quem vai determinar a síntese do colágeno é o DNA, são os genes que nós temos, as receitas que temos, que a gente vê na aula de ácido nucleico, que os genes determinam as enzimas que fazem essas transformações. Então não é porque você está recebendo agora mais colágeno que você vai agora necessariamente ter uma pele mais resistente, mais elástica, que não vai ter rugas. Não tem comprovação científica disso. Comprar cápsula de colágeno não leva a nada.
Peraí, a queratina, que vai garantir a impermeabilização da pele, que forma os anexos da pele com pelos em mamíferos e penas em aves, a actina e a miosina, as proteínas que formam as fibras que permitem a contração muscular. Opa, então quando você fala agora que vai para a academia e precisa receber aminoácidos na alimentação, é para produzir isso. O whey nada mais é do que aminoácido já puro, digerido, para você absorver e construir isso daqui. Porém, a construção disso depende de quê? De enzima determinada pelos seus genes. A atividade física estimula a construção, mas tem um limite. Então tem que tomar cuidado. Não é porque eu estou tomando mais whey que necessariamente meu músculo vai ficar maior. Chega uma hora que você só torna suas células cheias de aminoácidos e elas ficam hipertônicas e começam a ganhar água do sangue. Aí você fica cheio de água, não necessariamente forte. Cuidado com isso. E a albumina, que determina agora a viscosidade do sangue para ele poder trabalhar no arrasto de substâncias. Nós temos proteínas que auxiliam reações, famosas enzimas, elas catalisam reações. Por exemplo, aqui está a maltose. Poxa, a maltose é um disacarídeo, falamos agora há pouco. Eu quero usar esse açúcar, mas ele não entra na célula, é muito grande. O que eu tenho que fazer? Digerir a maltose. Então, por exemplo, lá no nosso suco entérico ou intestinal, a gente produz uma enzima, aqui está um desenho esquemático, didático para vocês, chamada maltase. A enzima tem um sítio ativo, um sítio de ligação. Ela se liga na maltase, quebra a maltase em duas glicoses. Então, esta enzima catalisou a quebra de digestão da maltose em duas glicoses. Estão vendo aqui o formato? Lembra que eu falei que cada enzima é específica? Ora, a sacarose não consegue se ligar agora. Olha a sacarose. Ela é formada por uma glicose e uma frutose. A sacarose, essa enzima não consegue ligar, só nessa daqui. Então, o princípio que a gente chama de chave e fechadura. Opa, cada chave não abre agora só uma determinada porta que se encaixa na fechadura. Essa daqui, ó, só encaixa nesse substrato. Ela não encaixa nesse daqui. Para quebrar a sacarose, eu vou precisar agora de uma outra enzima chamada sacarase. Aí ela consegue quebrar porque ela vai encaixar direitinho. Ela vai ter o formato espacial que permite agora reconhecer e realizar a quebra, por exemplo. Nós também teremos, e vamos ver em outra aula depois, enzimas de defesa que reconhecem invasores, a função imunitária, os famosos anticorpos, que muitas vezes têm uma estrutura espacial esférica, as imunoglobulinas, que os nossos glóbulos brancos produzem e lançam no sangue, são enzimas que reconhecem invasores, vírus, bactérias, protozoários, e tentam agora atacá-los. Então são enzimas de defesa do organismo. Tá legal? Isso é o que a gente tem por enquanto agora para falar até proteínas. E aí só para lembrar, vitaminas. Vitaminas são nutrientes orgânicos variados. O termo vitamina é um termo muito antigo, onde a gente achava que elas tinham um grupo funcional amina e eram vitais para o corpo. Hoje esse termo já está mais abrangente. A gente tem moléculas de diferente composição que são colocadas aqui. Qual é o ponto-chave? Temos que entender que vitaminas são essenciais para a ocorrência de reações, pois atuam como cofatores. Então, espera aí, ó. Você tem uma vitamina, você tem uma enzima funcional. A enzima funcional, ela só trabalha se ela tiver agora uma chave para ligar esse caminhão. Então, imagina que a enzima é o caminhão sem a chave, a apoenzima. A coenzima é o que dispara. Muitas coenzimas são vitaminas ou dependem de vitaminas para serem produzidas. Então pensa na vitamina como a chave que liga o caminhão, permitindo que ele trabalhe. Então a vitamina favorece a ocorrência de reações químicas no nosso corpo, facilita, pois ativa vitaminas, permite o trabalho de hormônios, permite agora que as reações ocorram. Nós vamos falar em dois grandes grupos: as solúveis em água, do complexo B, B1, B2, B3, B6, B12, e a vitamina C. Essas aqui se dissolvem em água. E as lipossolúveis, A, D, E e K. Qual que é o problema? Popularmente o pessoal fala: ah não, você pode agora tomar a vitamina à vontade que não tem problema. Cuidado, as hidrossolúveis você vai jogar fora, porque você consegue filtrar no rim e jogar fora na urina. Ainda assim, se tiver demais, podem formar cálculo renal. Nós temos casos hoje de pessoas que tomam vitamina C em excesso e formam pedra no rim. Então também não pode ser excesso.
E as lipossolúveis você não vai jogar fora, mas você vai guardar no fígado. O excesso de lipossolúveis também pode causar problemas hepáticos. Então você precisa receber na quantidade correta. É que algumas pessoas não têm alimentação adequada e eles precisam de suplementos. Mas olha, aqui está uma célula onde diversas reações estão colocadas. Então, os aminoácidos seriam usados na síntese proteica. As reações químicas com a glicose agora liberando energia. Cada bolinha que vocês estão vendo aqui é onde entra uma vitamina para facilitar, auxiliar o trabalho da enzima responsável pela transformação. Por isso que a gente fala que elas atuam como cofatores, aquilo que trabalha junto, fatores que trabalham conjuntamente para permitir agora que as enzimas realizem a reação. E aí nós temos as famosas tabelas de vitaminas e o que fazem no corpo e onde que eu vou encontrar. Aqui você tem que ter uma noção, não apenas decorar. E tomar cuidado com os ditos populares. A famosa vitamina C. A vitamina C combate o vírus da gripe? Não. A vitamina C é antioxidante. Então ele evita que as membranas celulares se rompam, se quebrem com facilidade. Glóbulos brancos, por exemplo, são as células de defesa, que vão combater os invasores, têm rupturas de membrana com facilidade, sofrem oxidação muito mais facilmente, justamente porque, vamos dizer, eles dão uma cara a tapa contra os invasores. Se eu tiver uma boa quantidade de vitamina C, funcionaria como um protetor dessas membranas. Então os glóbulos brancos durariam mais. Por isso que a gente vai falar que a vitamina C auxilia o sistema imune. Mas não é que ela vai lá dar porrada agora, bater no vírus da gripe. Não. Ela vai dar melhores condições de trabalho às células de defesa. Tá legal, galera? E aí, essa tabela, como vocês têm no livro, tem na apostila, é para dar uma olhada. E aí a gente vai tirando agora as ideias. Tá legal? Deu meu tempo. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Obrigado pela atenção.